Na hora que Começou aí, Dani? o live já tá rolando. Bom, então tá rolando aqui. O Dani vai entrar sincronicamente no Instagram, né, Dani? Faz o Instagram aí. Pode entrar no Instagram da Passagem. Oi, galera, quem tiver por aqui. Não foi? Ou foi? Não foi. Aí o Fê saiu. Fê, introduz a gente aí. Boa tarde para quem tá vendo a gente já. Tem 4 pessoas online. Muito legal, muito legal. Gente, boa tarde, estamos aqui, vamos começar essa conversa, esperar sempre um pouquinho, é bom esperar um pouquinho o pessoal chegar, né? Mas como vai ficar registrado aí para a eternidade, não vejo problema nenhum a gente começar com um textinho que a gente preparou aí, vou fazer de uma forma bem informal. Muitas pessoas que estão aqui já pensaram em ir para Cuba, né? Eu também, principalmente para o ICTV, a Escola Internacional de Vendo Cinema e TV. aqui do Instagram. A gente tá lá no YouTube da Passagem Videográfica. Ô, Dani, se você for fazer isso de novo, por favor, feche o microfoninho. Foi mal, eu fechei o meu. Eu mutei ao invés de fechar o microfone. É ao vivo. Eu vou mutar vocês então e começar de novo. Boa tarde, querida. Boa tarde, querida. Estamos com a Stephanie Fernandes, cheio de celebridades aqui. Bom, começar de novo aqui, claquete, pá. Vocês já tiveram vontade de ir para Cuba? Eu também. Para a área IECTV, a Escola Internacional de Cine e TV. Então, considerada uma das maiores instituições de ensino de audiovisual do mundo, a escola ICTV está nos arredores de Santo Antônio del Banho. Depois os nossos convidados vão explicar aí a diferença dos arredores e das províncias ali que está. Mas ela fica a 1 hora da capital Havana e 30 minutos, 25 minutos de carro ali do Aeroporto Internacional de José Martí. A escola foi criada em 1986 por uma comissão de cineastas latino-americanos, ou melhor, do sul global. A escola foi concebida justamente para esses alunos da América Latina, mas assim também como da África e da Ásia. Hoje se aceita matrículas do mundo todo, com estudantes de mais de 50 países. Os brasileiros sempre tiveram grande representatividade nessa escola, sendo mais de 10, 12% dessa comunidade. Inclusive, a escola já teve um diretor brasileiro, o Orlando Senna, que foi um dos seus cofundadores e diretor de 1991 a 94. Um dos primeiros diretores foi o argentino Fernando Birri, assim como vários outros que vão aparecer aí, provavelmente na nossa conversa, ou estão todos disponíveis ali no Quem Somos, no site da escola. Um dos seus cofundadores que mais me chama a atenção é o escritor colombiano Gabriel Garcia Marques, mais conhecido como Garbo para os seus companheiros. Ele ministrava a oficina de criação de roteiro. E em 1995 teve até essa oficina transcrita num livro que eu gosto muito, que é Como Escrever um Conto, da editora Casa Jorge. Quem quiser aí o livro, entre em contato conosco. E está disponível por aí nos melhores sites do negócio. Bom, também é legal colocar aqui que entre professores e oficineiros já teve muita gente que passou ali para o cinema hegemônico, né? Apesar de não ser isso que nos interessa, dá uma certa particularidade para a conversa aqui, que já passou por lá, por cineasta como Coppola, Spielberg, George Lucas, mas não é esse o foco aqui hoje é o audiovisual ativista, engajado, que é o que a gente sempre faz, e vamos conversar aqui, estamos aqui com o Dan Favora, que também da organização da Passagem, e com nossos queridos amigos e Rodrigo Souza, eles riem e eu perco a linha aqui. Rodrigo Souza e Daniel Patrick. Olá, tudo bem? Deu começar com o Dani aí? Peço para vocês Opa. comentarem. E aí, Fê?
A gente riu porque você sempre erra o sobrenome de alguém, tá tudo certo. Tá tudo certo. Boa tarde, galera. Vou aproveitar a deixa aqui. Tá rolando um eco. Descobrir de onde é. Vou aproveitar a deixa para falar para vocês um pouquinho. O Rodrigo Souza foi nosso professor de tech, estudou em Cuba. Ele é uma das pessoas que mais bota esse bichinho na nossa cabeça de ir para Cuba, estudar na ICTV. O Dani, o Patrick, ele estuda na ICTV atualmente, né? Estou errado? Não, né? Acabei de me informar, esse ano. E vamos deixar esse espaço para vocês falarem um pouco. Se apresenta, Dani, aproveitar que está com o microfone. Fala um pouquinho de você, um pouco. E aí depois o Rodrigo se apresenta e fala um pouquinho da escola. Beleza, então, boa tarde, obrigado pelo convite, Dan, Felipe, Rodrigo, obrigado aqui por estar com vocês. Sou Daniel Patrick Martins, sou egressado da Escola Técnica Estadual Jornalista Roberto Marinho, e quem me enfiou a ideia de poder ir para a ICTV foi o Rodrigo, que aqui está dividindo essa pantalha, como a gente diz, né, conosco nesse momento. E desde então, né, foi uma honra e uma alegria participar da carreira e da ICTV, porque é um marco na nossa vida quanto realizador audiovisual e dentro do cinema também. Até então, eu não tinha nada que ver com o cinema, eu vim do jornalismo, e aí em 2015 me deu a ideia de poder ir mais por esse lado da produção audiovisual. Aí eu fiz Senac, mas não estava tão assim engajado, tão forte e firme na minha cabeça. Consegui então entrar na ETEC e desde então eu consigo seguir e crescer. E aí com essa oportunidade da ETEC me incentivou a prestar a prova e a ir para a ICTV, no qual eu fiquei 3 anos lá e fiz a especialização de televisão em novas mídias ou novos meios. Muito legal, Patrick. Dá uma conferida se seu fone de ouvido está plugado no computador. Pode ser que é isso que está dando esse looping no áudio aí. Agora estamos sem som. Peraí, fala de novo. É isso. Você está mutado. Vê se você consegue se desmutar aí. Oi, conseguiu? Sim. Melhorou? Ótimo. Ainda está dando um looping. Eu não sei o que é. Está dando um looping. Eu não sei se você está conectado em 2 canais. A gente tem que estar só aqui no StreamYard, por causa do áudio. A gente testa tudo, gente, mas na hora dá problema. Bom, e estamos aqui com o Rodrigão, amigo, parceiro, irmão. Fala aí, Rodrigo, se apresenta. O Rodrigo ele precisa de 2h30 para fazer tudo o que ele fala, então ele vai fazer um recorte aqui. Não, eu comecei aí, né, ou seja, estudar foto e acabei por acidente no cinema. E depois, enfim, né, depois de estudar cinema, estando aí em produtoras e tal, né, eu vi falar a primeira vez da Escola Internacional de Cinema de Cuba, né, de San Antonio de los Baños. E, enfim, sempre com essa vontade aí, né, pensando em ir para lá, né. Comecei a pesquisar e vi que, pô, não era tão impossível assim, né. Então, tinha um processo seletivo, né, que tem ainda, na verdade, né, que é um pouco concorrido, né, mas eu acho que de certa forma não é impossível aí para se conseguir, né, entrar na escola, enfim. E aí, né, tem 2 ou 3 modalidades aí para estudar na escola, né, então a primeira é justamente esse curso regular, que aí o Dani pode falar melhor, né, que é de 3 anos, né, por ter feito, acho que é legal ele contar essa experiência e tudo. E aí tem outras 2 possibilidades, que uma é você entrar e fazer um taller, né, que é uma oficina de 15 dias, tem oficinas de 1 mês, às vezes até mais semanas, assim, e aí, mas é muito pontual, né, são oficinas mais tecnológicas, né, de certa maneira, mais especializadas, assim. E aí, né, tem as maestrias, né, que são cursos que criaram não faz muitos anos, que são especializações, é como os masters, né, europeus, né, no esquema
lato sensu, assim, não necessariamente você vai precisar também apresentar uma tese, né, enfim. Então, é mais livre nesse sentido, né, e esses masters na Europa, por exemplo, eles têm a duração de 1 ano, e aí geralmente é um período, né, tipo 1 ano, todas as noites, todas as tardes, isso é muito comum, né, na Europa. E em Cuba eles fizeram uma adaptação, né? Pensar que a escola tem uma realidade um pouco diferente, porque lá é um internato, né? A escola funciona no esquema de internato. Então a gente tem a escola, né? E o alojamento dos alunos, né? E outro alojamento de professores, né? Então meio que é tudo muito, ou seja, muito intenso, né? Assim, você pensa em cinema o dia inteiro. Então o formato que eles fizeram, né? Essa maestria é integral, né? Então é manhã e tarde. Então eles conseguiram fazer essa maestria, esse master em 6 meses. E aí foi para esse curso que eu fui. Diga, Fê. Muito bom. Eu acho que já começa uma questão da língua aí, que eu acho que seria importante pontuar, né? Você foi fazer a maestria, então tem a maestria, que aqui no Brasil é mestrado, e você colocou o inglês como master. Então, a gente vai ficar toda hora aparecendo isso daí. Tem o regular, né? E que é o que o Patrick vai falar um pouquinho mais. E também tem as oficinas, taller, né? São oficinas. Exatamente. Tem o lance da língua, assim, a escola, por ter uma tradição, né, de ter, né, como já teve diretora, até brasileira, mas todas as gerações da escola, né, você tem brasileiros, assim, né, e querendo ou não, né, uma quantidade, inclusive nos últimos anos, né, considerável de brasileiros, principalmente do início da década aí de 10, que a gente começa a ter um aporte financeiro, né, do governo brasileiro, né, que concede bolsas, passa a conceder bolsas, né, que infelizmente isso acabou, mas pelo fato, quando o governo começa, né, a oferecer essas bolsas, ou seja, a procura pelos cursos, né, pela escola, ela se intensifica. Então, consequentemente, você tem mais brasileiros. E, consequentemente, ou seja, o português é a segunda língua da escola, né? Então, muita gente entende, né? Muitos funcionários também, professores, né? Então, tem essa coisa do portunhol também, que é muito presente, né? Então, tem muita gente que, né? Ou seja, que fala ou espanhol nativo ou português nativo e fica transitando também, né, nesse portunhol. Mas, claro, como a maioria também dos professores, né, são ou falam espanhol ou são nativos, né, de língua hispânica, e a escola tem essa vivência de tempo integral, então acaba que você aprende, né, o espanhol. Né? E aí você tem gente de todos os países, né, assim, no ano que eu fui tinha gente de 18 países, sendo países que falavam, né, ou seja, língua hispânica, devia ter 16 países diferentes. Então, você também tem uma questão desses acentos, né, ou seja, desses sotaques de espanhol, que são vários. Então, acaba que, além de aprender espanhol, você acaba entendendo, né, os acentos de cada região, vários regionalismos, né, dessa língua hispânica. Isso é muito legal também, acho que contribui bastante para a formação, né, porque também, ou seja, né, como é que essas pessoas falam para produzir, né, nesses lugares, né? Como é que se grava, como é que se filma nesses lugares, ou seja, como se comunicar, né? Então são vários espanhóis também, né? Vários castelhanos que você acaba aprendendo e tendo contato, assim. Então acho que de certa maneira isso é muito mais formativo do que impeditivo, assim, de tipo, de ter um bloqueio, né? Na pior das hipóteses, você arranha um portunhol ou fala um português, né, ou seja, compassado, e vão te entender, sabe, assim, e eu acho que tem muito isso, né, tem muito justamente essa premissa, né, pela compreensão mesmo, né, de quem fala português, né, até no ano que eu tava tinha um australiano, ele não falava, né, praticamente espanhol, então ele também estava aprendendo a falar espanhol ali com a gente, né, então, né, e eu, claro, né, tava também um pouco aprendendo espanhol, porque sou brasileiro, mas, né, você tem ou seja, esse acolhimento mesmo, né, tipo, a pessoa não fala e tal. Essa próxima geração que está entrando, parece que tem um sul-coreano entrando na escola, então é um outro, né, ou seja, então vai rolar também essa coisa, né, de como entrosar ele, ou seja, como introduzir.
Então, acho que o idioma, ele é muito mais... não é uma barreira. Eu acho que a escola lidar com isso muito bem, assim, né? Acho que é um lugar muito, enfim, aberto mesmo, né? Assim, ao conhecimento. Muito... Acho que isso também inclui as línguas. Então, você tem alunos que dão aula também, tipo... a galera que fala espanhol quer aprender português. Então, os alunos brasileiros se organizam e dão cursos ensinando a falar português. E alguns alunos, né, de língua hispânica também. Vamos dar aula de espanhol para quem é de fora. Então, tem gente que fala francês, que fala português, que fala inglês, e aí vai lá, né? Então, é tudo meio que voluntário, né? Uma grande troca. Eu acho que a escola é justamente esse lugar de troca, né? Muito, muito forte, assim. Eu acho que isso difere ela de várias outras. O Dan também, o Patrick também ia falar, mas eu queria perguntar também que muito se diz que essa estrutura internacional dos alunos, não sei se estrutura pode ser, acaba resultando em muita coproduções internacionais, né? Acho que... exatamente. Eu que falo, Dani. Eu acho que o Dani deu uma frisada aí, caiu, deve estar voltando, ele caiu. Inclusive, eu acho que você pode falar e aproveitar, já fazendo outra pergunta, a relação do festival com a escola, que rolou curso e oficina do Festival de Super 8 de São Paulo, né, do Super Off, lá na escola. Sim. Acabou que tinha 2 brasileiros lá, cada um com uma câmera Super 8 e cada um com um cartucho. E eu levei um cartucho também Super 8. Então a gente se juntou e fez uma etapa lá do Super Off, né, uma oficina. E foi muito bom, porque, enfim, foi um respiro, eu acho, né? Porque o pessoal tá tudo filmando outras coisas, então foi um respiro muito interessante. E aí o que me deixa mais feliz é que justamente, né, os alunos, como por exemplo o Dani, né, que sucederam aí na escola, né, eles continuaram a oficina. Então é uma oficina, a oficina de Super 8 já virou uma tradição na escola, né? Ela acontece desde 2016, quando eu estava lá. E aí, 2017, né, os brasileiros que seguiram, que fizeram, que estavam na escola, seguiram com a oficina. E só esse ano não teve, né, por motivo óbvio aí da pandemia, mas 2018 teve, 2017, 2016, e 2021 já tem gente aí que, né, vai engatar também. 2019 teve também, né? Só 2020 que não teve, né? E é uma loucura, né? Vem cartucho para cá, vai cartucho para lá, vem câmera para cá. Teve revelação lá, como teve filme que foi revelado aqui. Teve revelação. Sempre eles fazem revelação preto e branco. A escola tem um laboratório que é possível revelar os filmes, né? Não é nas melhores condições, mas é possível, né? A gente vê, e os filmes que têm vindo, né, são muito bons, ou seja, também todo mundo lá está respirando cinema o tempo todo. Então, acaba que os filmes que vieram para o Super Off, né, assim, são bem legais, né? Enfim, já filmes que foram premiados aqui. O último ano mesmo, 2019, né? No festival, o melhor filme, acho que de oficinas, foi da Oficina de Cuba, né? Então, é isso, assim, né? Ou seja, são filmes como os das oficinas daqui, né? Virou uma irmandade mesmo, assim, eu acho que... E aí a particularidade é que os filmes também são coletivos, né? Da Oficina de Cuba, e a diferença é que eles só existe, né? Ou seja, com uma pessoa de cada país fazendo filme, né, por estar na escola, assim, também isso dá uma outra dimensão também para a película, para o Super Off também, enfim, né. Eu acho que todo mundo sai ganhando, na verdade, né, então tem essa movida aí na escola né, pelos alunos brasileiros, principalmente, né, de tocar o festival, assim, né, de fazer música ao vivo, de fazer uma espécie de sarau, né? Uma espécie de... É uma celebração mesmo, né? Acho que como é aqui, mas lá de uma maneira um pouco menor. E não é pouca coisa ter um filme internacional, né? Saber que seu filme circulou aí por outros países. Patrick, você está mutado? Você pode comentar comentar desde a língua, a produção internacional, até a sua entrada como professor de oficina de Super 8 lá, é isso mesmo? Isso mesmo. Isso mesmo, Felipe. Então, né, como o Rodrigo estava falando, a gente tem um lema que é portunhol ou morte, né? Ou seja, em espanhol, portunhol ou muerte.
Então, assim, ou a gente fala entre português e espanhol, a gente não fala nada, que essa é a língua oficial da escola, né? Porque tem muitos brasileiros, e desde sempre muitos brasileiros. E como o Rodrigo falou, depois do corte aí, né, com o governo do Michel Temer, que na verdade foi um golpe no sentido cultural do país, a gente passa isso até então, até hoje, cada vez pior, inclusive, e é uma coisa que o governo não entende, que cultura é para tudo e gera economia e gera tudo, mas isso aí é um papo uma outra hora. Em relação a isso, né, a gente tem essa questão da língua, como o Rodrigo falou bem, tem a questão dos 3 cursos principais, que são o Taller, como ele disse, também do curso regular e da maestria, no qual ele participou, e no regular, no qual eu participei, que a gente, como você estava fazendo a comparação, a maestria seria o master ou o mestrado, e o regular seria para a gente como se fosse uma graduação. Então, hoje eu posso dizer para você que eu sou graduado em cinema e audiovisual, com uma especialização muito bem focada, ou muito especial, em televisão e novos meios, que foi a cátedra da qual eu fiz. Na escola a gente tem 8 cursos regulares, e um deles é televisão e novos meios, e os tradicionais, que são os mais conhecidos dentro da área do cinema, né? Já pensando que a televisão, hoje, claro, um pouco desmitificado, não é mais vamos dizer assim, a prima distante do audiovisual, ela é uma prima constante, vamos dizer assim, né? A gente tem roteiro, a gente tem direção, a gente tem som, que a Evelyn, inclusive, né, passou, e a gente está na campanha aí, na reta final dessa última semana para ela, para poder aí conseguir, né, ter mais vozes e mais diversas vozes na ICTV, que realmente precisa ser mais plural. Uma coisa também que eu tenho crítica em relação à ICTV, que a gente, Rodrigo depois pode comentar isso um pouco, que a gente cada vez mais vê uma elitização da ICTV, em vez de ver uma pluralidade. Eu acho que essa geração que vem agora, a geração 29, é uma geração que está vindo muito plural, e isso é muito bem-vindo para conseguir mais e melhores narrativas, para a gente poder ter muito mais e melhores também vozes, no ponto de vista de discutir ideias, discutir e fomentar também novas histórias, né? Agora, voltando em relação à questão da graduação, a gente passa o primeiro ano do regular, nesse caso, né, que eu vou falar mais especificamente, a gente faz uma polivalência, no qual a gente aprende de tudo, por mais que vá gente, e tenha gente que tenha muita experiência dentro dos seus países, para poder fazer essa questão um pouco mais equânime, né, ou seja, um pouco mais equilibrada entre todos, e todos passam por vários halls do audiovisual durante esse primeiro ano, e culmina nos 3 minutos que o Rodrigo falou, que daí surgem as parcerias para os próximos filmes, para os próximos projetos, para os próximos festivais, e da onde surgem também as parcerias, que vai aí culminar no segundo, terceiro ano para pré-teses e para teses, tanto no documentário quanto na ficção, para poder, então, fazer curtas, né, ficcionais ou documentais de 10 minutos e, posteriormente, de 20 minutos. A única grade que é separada, que não faz isso junto, é a nossa televisão, que a gente tem a questão de uma série, um piloto de série, e depois a gente tem projetos documentais interativos, teses mais transmídia, que aí vai transitar em outras áreas, né, videomapping, videoarte, videoinstalação. A gente vai pensar outras ideias do audiovisual que a escola, às vezes, pela grade e pela tradição, acaba não pensando muito. Então, essa é a grande diferença entre, né, a gente, vamos dizer assim, a prima TV e a prima cinema, que a gente, inclusive, lá a gente brinca muito, e a gente acaba tendo essa discussão, mas é uma discussão bem legal, como o Rodrigo bem disse também, pela questão da interação com outros povos, de outras partes do mundo. Por exemplo, na minha geração, que é a geração 27, eu tinha gente da Itália, gente do Egito, várias pessoas da América Latina como um todo, Bolívia, Peru, Colômbia, Equador, México. Então, a gente teve vários acentos nesse sentido, como você tinha bem dito, né, e para poder especificar a questão da língua do espanhol, a gente acaba aprendendo não só um espanhol, e eles não acabam aprendendo só um português, né, a gente acaba aprendendo aí variados tons e variados sotaques, né, ou acentos, como eles dizem, do espanhol e a gente do português. Opa, gostei muito de você comentar da grade. Eu acho que a gente podia voltar daqui a pouco na questão da grade. Segue aí o link do site ectv.org, para quem quer olhar.
Mas eu gostei muito quando você comenta da grade, porque a gente falou desde Super 8 até TV interativa, né? Eu queria, na verdade... Esqueci de comentar isso, desculpa. Realmente, que você me perguntou, acabou fugindo, perdão, que quando estive lá, nos 2 anos que estive, juntamente com o Caio, que entrou depois na geração 28, a gente acabou fazendo as oficinas do Super 8, do Super Off lá, e é uma grande participação, um grande carinho, como o Rodrigo disse também, não só pela película, né, seja lá em 8 minutos, 16, mas também a fazer essa parte, essa questão analógica. Inclusive, a geração que está agora a 28 e a que vai entrar 29, eles têm um exercício em 3 minutos no qual eles gravam em 16 milímetros. Uma coisa que as 2 gerações anteriores, ou seja, a 25, a 26, a 27, não teve, já fez no digital. Então, a escola, de uma certa forma, ela tenta resgatar essa questão da película, essa ideia do movimento arte dentro do que é trabalhar a película, juntamente com o analógico, a partir da iniciação desde da polivalência no primeiro ano. Me parece um movimento, um resgate do mundo, né, Rodrigo? Esse resgate do analógico, do filme. Acho que tá rolando, né? Eu acho que é uma reação. Olha, eu estou vendo meus amigos aí fazendo bancas e fazendo bancas de TCCs e bancas de admissão para universidades e cursos de audiovisual, e cada vez mais os coordenadores e as instituições estão falando de que querem um diálogo forte com o mercado, quer dizer, tirando qualquer perspectiva do que o Daniel colocou aí como um cinema de arte, um cinema mais autoral, né? Eu queria fazer uma provocação, mas antes o Dani queria falar também. Dani? Só ia fazer um comentário, aproveitar também, tô no Instagram e estou no YouTube, chamar a galera que está no Instagram para vir para o YouTube. Galera que está no YouTube, quem quiser fazer pergunta, pergunte. Só um comentário sobre o que o Patrick falou, da pluralidade. A gente teve, algumas semanas atrás, eu não lembro exatamente quando, agora eu estou meio perdido, uma live com o Rosa, que o Rosa também passou, também fez participou da vaquinha, teve que fazer esse levantamento para conseguir ir para Cuba, ele conseguiu. E eu acho, assim, pelo menos pelo periférico que eu conheço, pelo pouco que eu conheço do Rosa, que é uma grande soma ter agora ele aí na EIC também, lá na EIC TV também, e a Evelyn também, né? A gente tentou falar com a Evelyn, mas a Evelyn é uma pessoa que trabalha muito, ela está trabalhando direto, mas também justificável, porque ela está tentando levantar o dinheiro dela para ir para a EIC também, né? Não é tão simples assim. E tem algumas outras coisas aí, já me perguntaram, a galera viu eu fazendo as publicações e falou, mas por que você não vai para a EIC-TV? Eu não vou porque eu sou velho, gente, eu não posso mais tentar, já passei da idade de tentar. Mas eu acho que era só isso. Não pode no curso regular, né, Dani? Na maestria ele pode participar, né, Rodrigo? Isso sim. Pode sim. Na maestria pode. O regular tem esse limite de idade, né, que até é de 22 a 30 anos, 31, né? 30, 31. Depende muito, assim, hoje eles estão aceitando no máximo 30, aí dependendo da trajetória da pessoa e também do país a qual ela vem, eles aceitam um pouquinho mais. Por exemplo, na geração na qual está agora, anterior, na qual o Rosa vai e a Evelyn vai, a gente tem uma colega minha que é de televisão, ela é da África e ela tem 34, então, assim, é a primeira moçambicana da escola que está lá, né, ela é, na verdade, São Tomé, e aí ela está lá fazendo televisão, então, nesse caso, acabou vindo pela questão de ter mais pluralidade, nesse sentido de ter outras vozes, que fazia muito tempo que a escola não tinha nenhuma representante do continente africano. É muito legal. Eu estou aqui no Instagram da Passagem, abri aqui para vocês. Então, cabe legal falar por que a gente chegou na ideia de fazer essa transmissão aqui, esse bate-papo. A gente fez uma conversa com, na verdade, a Stephanie Fernandes, que está aí, aqui na live com a gente também. Fez um bate-papo com a Rosa Caldeira, eu sempre erro o sobrenome, sobre o cinema trans-latino-americano, ela que está indo para Cuba agora, né?
E aí a gente tentou fazer com a Evelyn também, mulher negra, realizadora aí, super premiada esse semestre com filme em Super 8, 16, e que está nessa campanha que nem o Dan acabou de colocar, que acaba essa semana. Então, agradecer a todo mundo que contribuiu, tanto para o Rosa quanto para a Evelyn. E vamos continuar, né? Porque o mundo precisa dessas vozes, o mundo todo, né? Não só a escola precisa dessas vozes. E aí, como a gente fez né, te mostrei a live do Rodrigo aqui, quem quer saber mais do percurso do Rodrigo, lá no comecinho da pandemia, a gente fez uma live com o Rodrigo aqui, ó, também está disponível aí no canal do YouTube, ó, aqui, ó, muito Super 8, muito 16 milímetros, e aí a gente pensou de fazer com o Dani e juntar, tipo, numa trilogia, né, que ia dar nessa trilogia de Cuba. Então, eu acho que tem muitos movimentos novos aí, e eu queria fazer uma provocação agora. O Patrick falou, é como se eu tivesse feito uma graduação, né? E aí eu acompanho muito de perto o percurso do Rodrigo, com a maestria, né, com esse mestrado. Eu e o Rodrigo somos professores da ETEC, e o Rodrigo tirou um período, né, um intervalo, né? Não sei, uma licença, me fugiu a palavra, obrigado, para fazer esse curso e você vê notório conhecimento do honoris causa. Eu acho que o Rodrigo merecia um honoris causa ali da ICTV, doutor honoris causa, quando ele volta. Mas tem uma grande dificuldade, que é a validação do currículo, né, Rô? Você podia comentar disso daí, depois do Daniel? Eu acho que é isso, assim, o Master, ele, é o que eu falei, não apresenta uma tese, né? O que eu tive que fazer foi um pitching, né, de um projeto que eu levei e fiz, fui aprovado com louvor, assim, foi muito interessante, né, mesmo, mas foi, enfim, né, acabei muito bem o curso, assim, como um dos alunos mais bem avaliados, mas é um outro sistema de avaliação, é muito fazer mesmo, e é isso, você está ali o tempo todo, né, manhã, tarde e noite, tem dia que você tem aula à noite também, né, tem cursos à noite que são à parte, que você pode fazer, né, para justamente enriquecer o currículo, né, como créditos mesmo, né, em faculdade que você vai buscar e tudo e fazer, assim, então, sei lá, em 6 meses que eu estava lá, mas rolou, tipo, história, enfim, né, do cinema italiano, por exemplo, né, então aí você vai, são 2 semanas, uma aula só à noite sobre cinema italiano, né, cinema norte-americano cinema no ar, então você tem cursos paralelos que você pode fazer, porque você já está lá na escola, né, que são gratuitos à noite também, então é muito tempo de dedicação, né, depois no final você tem um diploma que é expedido pelo Ministério das Relações Exteriores de Cuba, que é o MINREX Cuba, né, mas não necessariamente é o Ministério da Educação, né, então não são todos os países, alguns países aceitariam como um master, né, como um mestrado, o meu diploma, mas aqui no Brasil isso não é possível, uma vez que eu não tenho apresentado uma tese, né, digamos assim. Mas isso também atinge o regular, então, mesmo valendo o tempo de uma faculdade, né, que é 3 anos, pensar que, na verdade, 3 anos, mas aí você vê, mas um curso bacharel em cinema é 4 anos no Brasil, mas lá são 3 anos, só que, né, integral. Então, é como se você estivesse fazendo 6 anos aqui no Brasil, né, de uma faculdade. É muito mais do que uma faculdade, eu diria, né, em vários sentidos, né, no sentido técnico, no sentido contato com o mercado, com profissionais atuantes, né, e também acaba também teórico, porque tem muita informação, muito filme, né. Agora é isso, né? A mesma coisa. Assim, o certificado também acho que é via MINREX, aí o Dani Patrick pode falar melhor, mas não vale como uma faculdade, né? Aqui. Eu acho que no máximo dá para validar isso como não sei se dá ainda, como é que é, uma especialização, né? Mas sendo que é 3 anos, né? Sendo integral. Então é como se fosse uma faculdade de 6 anos aqui, né? Então, você vai ter faculdade de 6 anos de cinema só onde? Em Beijing, né? Só na China ou no Japão, né? Ou seja,
alguns lugares só que fornecem uma grade tão completa quanto a escola, né? E eu acho que o método também de ensino, essa coisa de você tem, né, então, diferente daqui do Brasil ou de qualquer outras, porque se você coloca no Google lá, maiores faculdades de cinema, a ICTV não vai aparecer, né? Assim, entre as, porque é uma escola, querendo ou não, como uma escola livre também, né? Então, ou seja, né, enquanto que as faculdades norte-americanas, ou a FAMO, né, na Polônia, ou o Lodz, essas escolas mais famosas de cinema, você tem um currículo mais acadêmico, academicista, um professor que é mestre, que é doutor, né? O esquema, e aí você tem esse esquema de aula, né? A segunda é uma aula, terça outra, não sei o quê. Em Cuba não é assim. Em Cuba é, tipo, você vai ter aula de fotografia, então você tem 15 dias direto com um diretor de fotografia muito, né, renomado, provavelmente, que está no mercado, uma pessoa muito sabida, e você tem uma vivência imersiva com esse professor, você vira amigo dele, você toma café junto, você almoça, você janta junto, você, né, ou seja, tem aula de manhã e de tarde e toma uns goró junto com o seu professor, ou seja, é uma vivência muito mais, ou seja, muito mais intrínseca, assim, ou seja, muito mais imersiva mesmo, você acaba aprendendo muito mais, entende? Então, você tem esse pró, mas o contra é que, ou seja, esse método de ensino, né, não é validado muito no mundo acadêmico, essa é a real. Parece uma escola técnica. Complementando, né, realmente... Desculpa, Rodrigo, complementando isso mesmo, como você disse, a gente tem lá, mesmo desde do polivalência, que é o primeiro ano, e depois cada especialidade, a gente tem aí 2, 3 semanas, dependendo do taller, um mês inteiro da gente poder, com aquela pessoa, com aquele diretor, ou mesmo dividindo as aulas com outros talleres, né, a gente consegue aí ter uma grande formação. Por exemplo, eu tive, por exemplo, um mês de roteiro de série de televisão junto com roteiro. Então, a gente aprendeu de fazer desde da escaleta, construção de personagem, distribuição da série, de quais os mercados, quais os nichos, juntamente com roteiro. Ou seja, a gente tem um taller aí junto, que é um dos principais de televisão. A gente também teve um de distribuição com produção, que aí a produtora, com vários produtos distribuídos em América Latina, festivais classe A, classe B, classe C, vários mercados, né, internacionais, nacionais, de como a gente vai distribuir isso. Então, isso é muito forte, é bem focado, realmente faz com que a gente tenha uma grande formação, uma experiência muito grande na formação. Patrick, o que você chamou de polivalência? A polivalência seria nosso primeiro ano, né? Seria onde todas as especialidades, as 8 especialidades, durante um ano inteiro, elas têm aí, a cada 2, 3 semanas, um taller pequenininho. Ou seja, a gente tem 3 semanas de foto, 3 semanas de som, 3 semanas de edição, 3 semanas de roteiro, 3 semanas de televisão. E a gente vai, então, cada um vai conhecendo a área do outro, para a gente poder entender, fomentar ideias e também respeitar o trabalho do outro, ou seja, por que a gente precisa entender isso, para poder respeitar como é importante a pessoa do som, o microfone, a mixagem está ali, ao pessoal da fotografia, mas não é só fotografia tirar foto, tem o gaffer, tem a elétrica, tem a iluminação, se a gente vai fazer isso em estúdio de televisão, que tipo de câmera, quais câmeras, quais tipos de som, tem um roteiro para determinado projeto documental, ou mesmo ficção, ou em híbrido, ou o que seja. Então, a gente acaba tendo essa noção para que todo mundo tenha o respeito e também a noção do trabalho de cada um dentro das próprias áreas que a ICTV forma. Por um cinema menos hierarquizado também, né? Isso, para a gente poder também conhecer e horizontalizar também, né? Assim, a gente, claro que respeita todo mundo, é um respeito mútuo que a gente tem que ter, mas a gente trabalha com e para a ideia, o humano, e a gente acaba tendo assim, entrou no set de filmagem, todo mundo sabe o que tem que fazer e tem que fazer o melhor para poder acontecer, e é todo mundo igual, entendeu? Aí no fim de cada rodagem a gente celebra porque é um projeto de todos, não é só do diretor, não é só do roteirista, e sim de todo mundo que fez ali e pôs a energia, a cabeça, o coração. Tem uma coisa que pega muito, que parece, para quem fez ETEC, Roberto Marinho, né, principalmente as turmas aí que, enfim, que teve TPA comigo, Sérgio, Edwin, né? A gente procurava fazer esse exercício de um curta-metragem, né?
e formava, sei lá, grupos, né, geralmente 6 grupos na escola, onde a gente fazia isso, né, e aí cada um meio que tinha uma função para fazer enfim, né, as ficções ali do primeiro, né. Em Cuba tem né, ou seja, quando fala polivalência, né, eles têm um exercício final da polivalência que ele lembra muito TPA, assim, nesse sentido, mas, claro, a escola tem outra infraestrutura, né, e como os alunos estão todos lá, aí vocês pegam o TPA, né, que é o Técnicas de Produção Audiovisual, né, que a gente faz na Roberto Marinho, que, enfim, é uma matéria que é um apanhado aí né, de um pouquinho do que tem em cada coisa, um pouquinho de som, um pouquinho né, de edição, um pouquinho de produção, cada um acaba assumindo uma função. Cuba faz um exercício que é chamado os 3 minutos, são curtas de 3 minutos. A escola recebe 40 alunos por ano. E aí o exercício final do primeiro ano é justamente chamado 3 minutos, que é fazer 40 curtas de 3 minutos. Então eles dividem em 5 grupos de 8 pessoas, né? E é onde cada pessoa tem uma função, né? Para cada filme. Então, por exemplo, eu sou diretor e roteirista de um filme, no outro filme eu sou produtor, no outro eu sou câmera, no outro eu sou editor, no outro eu faço script, no outro... Enfim, você vai ter 8 funções e esse grupo de 8 pessoas vai rodar 8 curtas de 3 minutos. Né? Então, isso tudo ao mesmo tempo. Então, são 40 curtas gravadas, claro, divide. Então, grava 20 e depois mais 20 curtas, mas num raio estamos falando de um mês e meio, né? Que é praticamente o exercício final do primeiro ano, né? Então, pegar o que a gente faz, né, num ETEC, só que num nível muito mais, ou seja, aprofundado, né? Porque o que a gente faz no ETEC você tem uma função para esse curta de ficção, e aí acabou. Aí você só vai no segundo semestre, né, fazer outra função, se você quiser, né, dependendo aí, né, do grupo que você tiver. Teve muita gente que nunca, né, conseguiu dirigir um produto na ETEC, por exemplo, né? E aí isso é inevitável, tipo, a grade já da escola faz com que você tenha que dirigir um seu curta de 3 minutos, independente se você passou em som, se você passou em edição, que são áreas um pouco mais específicas, né? Então, querendo ou não, mesmo tendo que se especializar em som, edição, fotografia, esse primeiro ano é para equilibrar você, ou seja, você vai ter que dirigir alguma coisa assim, né? Então, esse modo aí da escola de trabalho que eles chamam de polivalência, eu acho que é uma das melhores coisas que eu já vi em termos de estrutura mesmo, curricular, né, de ensino de audiovisual. Acho que, mundialmente falando, assim, eu acho que ele é muito funcional, né, assim, é muito interessante isso, né. Você falou, a gente faz na ETEC, a gente fazia, né? A gente fazia na ETEC, toda dificuldade do mundo, mas é impressionante, eu fico impressionado como a gente experimentou diferentes pedagogias lá, né? Não é brincadeira, não. O laboratório que a gente fez, trazendo de Cuba, trazendo do CRIAR, eu lembro que você... a gente ainda vai fazer essa live, eu, Rodrigo, Iris e Edwin, aí sobre o ensino da ETEC, mas eu lembro que bem no começo o Rodrigo também trouxe assim, olha, o CRIAR tem esse manual de oficinas, vamos trazer, depois vem com a oficina de Cuba, o Edwin vindo do SENAC, vindo da Unip, cada um trouxe diferente, trouxe o 3 e 9 planos, né, o exercício 3 e 9 planos é o exercício do CTR da ECA, né, da USP, assim, que a gente faz também, né, na ETEC, em TPA, então ou seja, a gente foi juntando pedagogias aí para criar aquele curso, né, claro que agora está bem diferente, mas por muito tempo as turmas seguiram esse protocolo, assim, né, que a gente, eu, Felipe, Iris, Edwin, a gente meio que, né, abriu a escola, e então a gente que deu a cara para o curso, né, e teve sempre essa preocupação, né, e aí cada um vem trazendo de suas experiências, né, e acho que deu no que deu, assim, tipo... Não é à toa que tem um monte de aluno premiado ali. Eu preciso fazer um resgate aqui. A Stephanie está me corrigindo, coisa que o Dani devia ter me corrigido aqui. Ó, quando eu falei do Rosa, eu achei que eu tinha falado certo, né? O Rosa. Eu te corrigi no privado. Ah, não, mas pode corrigir ao vivo, gente. É isso aí. O Rosa, está falando cinema trans-latino-americano. Eu vou aqui também reforçar a minha crítica ao latino-americano, né? A gente precisa usar perspectivas decoloniais,
Então, pessoal, pensem fora do latino, que é uma língua romana, e fora da ideia de Américo, né? Américo é homenagem a um veneziano, aí, o cara de Veneza, Américo Vespúcio. Então, é bom, nós somos Tupi, né? We speak Tupi-Guarani. Bom, eu queria compartilhar aqui também, pedindo desculpa para o Rosa. Obrigado, Stephanie. Valeu, Dani. Eu queria compartilhar o YouTube. Então, segue aí o link embaixo aqui. Vou deixar um tempo maior para vocês poderem... vai copiar, é o link do canal da escola aqui, né? Então, não sei se vocês querem ou podem comentar. O Patrick aí tem 2.000 inscritos aqui, né? Não é muito trabalhada, mas tem o canal aqui. Patrick, você pode comentar? Você que fez novas mídias aí, a coisa do canal, da escola, outras mídias, tem o Facebook também. Então, vocês podem ver o site. Eu vou compartilhar isso no site. A escola, o YouTube e o Facebook. A escola, então, Felipe, a escola tem, né, ela tem o canal do YouTube, que é o canal do YouTube, ECTV. Ela também tem um canal no Instagram, que é ECTV_Cuba. Também tem o site oficial, né, que é o ectv.org. E aí, todos os talheres, todos os cursos, toda a dinâmica que a escola faz, hoje em dia ela está mais focada nessa direção da divulgação e também do fomento via Instagram, que é uma grande mídia hoje, e ela também usa aí, através do YouTube, no canal do YouTube dela, para poder fazer questões um pouco mais, né, de acervo, de colocar as coisas que ela vem fazendo, né? Hoje em dia, a grande mídia que ela está mais utilizando dentro do departamento de comunicação que a escola tem é o Instagram mesmo. Ô, Fê, deixa eu só te pedir uma coisa. Fecha a pergunta, por favor, porque ela ficou na frente do Dani. Tira os comentários, na verdade, aqui, porque ficou na cara do Dani, coitado. Valeu. E aí eu não entendi bem a pergunta, se o Dan quiser fazer de novo, sobre as mídias sociais, eu não entendi bem, desculpa. Eu vi ele falando, aí eu peguei o engatinho junto com a divulgação da escola. Para falar a verdade também, eu entendi que ele estava falando sobre as mídias, as redes sociais, para você encontrar a ECTV. Ele colocou nos comentários, então quem entra pelo YouTube vê, e está em destaque aqui também alguns links da escola, da ECTV de Cuba. Agora, Fê, qual foi a sua pergunta? Desculpa. Eu perguntei em relação, por ele ter feito esse novas mídias, qual que é a relação com as mídias da escola, assim, né? Claro, agora entendi. Então, a gente, na verdade, a especialização de televisão em novas mídias, ela não necessariamente ela tem a ver com um projeto integrado com as mídias da escola. No nosso caso, e por minha vontade, quando foi o Novas Miradas, que seria o festival de fomentar networking e ideias de egressados, aí a gente, junto com a cátedra, tivemos a questão da cobertura por pequenos vídeos, formatos, para poder fazer, então, a divulgação dos Novas Miradas nessas redes de Instagram, e também de poder fomentar uma prática maior de como cobrir festivais, e como esses festivais, dentro das redes sociais, eles acabam tendo essa penetração como público, né, como target, pensando aí em festivais de classe A, B e C, e de como esses festivais, né, que às vezes não está em grande público, ou no público que não conhece quem está dentro do cinema, pode, então, por meio dessas redes, ou por meio de hashtags, conhecer e entrar nos produtos ou nos serviços que os festivais oferecem, como laboratórios, como fomentos, editais, etc., né? O João Paulo fez uma pergunta, JP, nosso amigo, sobre a infraestrutura da escola. Eu acho legal, tanto o Patrick quanto o Rodrigo darem uma pincelada sobre isso, porque eu acredito que ele tenha feito essa pergunta um pouco espelhado no que a gente vê de infraestrutura
de ex-aluno do ETEC, né? A estrutura que a gente tinha lá. E como que é a estrutura da ICTV que vocês tiveram contato? Rodrigo? Cara, eu acho que, assim, a escola é enorme, né, assim, é uma fazenda, né, teoricamente, então, e aí, como eu disse, você tem, né, a parte da escola e anexo, né, ligado por uma passarelinha, já tem a parte dos alunos, né, ou seja, os dormitórios, né, mas aí, ou seja, tem lugares, né, tem os estúdios, né, que são lugares incríveis aí, né? Que, claro, eles não têm todos os melhores equipamentos do mundo, mas tem bastante coisa. Né? Então, por exemplo, o estúdio de TV, acho que o Dani pode falar melhor, mas entendemos que são 40 alunos só, né? Por ano que entram. E é isso dividido em 8 cátedras, né? Então, o primeiro ano é essa polivalência que a gente falou, então, querendo ou não, você transita, né, por todos os estúdios. Então, você tem um estúdio de TV, né, você tem o almoxerifado, e aí você tem a casinha de foto, e tem, né, a outra parte lá da maquinária, que é um galpão enorme também, né, e acesso a esses equipamentos. Aí você vai usando a medida, né, que tem a ver nos exercícios. Mas no segundo ano, ou seja, isso é dividido, né, você que, por exemplo, o Dani, que fez TV Novas Mídias, ele focou nisso, é o ano da especialização, então são 3 anos. O primeiro é um ano polivalente, o segundo é a especialização, né, é o ano que você mais aprende tecnicamente as coisas, e o terceiro ano é onde você executa uma tese, né, um projeto final, um TCC, dentro da sua área, né, então, a área escolhida. Então, esses 2 últimos anos são muito chave, assim, nesse sentido. Mas, por exemplo, a edição, né? Você pega e você tem as ilhas de edição. Você tem, de 40, são 8 cátedras, né? Uma é edição. Então, são 5 alunos por cátedra. Então, você tem 5 ilhas de edição. Então, o editor, ele tem a ilha dele. Né? Então, isso é outro mundo, assim, é tipo fora da nossa realidade. Né? Até que são um computador para 2 alunos. O Criar é mais ou menos a mesma coisa, 2 a 3, né? Por Mac, lá no Criar. Então, né, assim, o que a gente, né, esse ensino, a IC também, né, assim, e as faculdades aqui, é tudo mais ou menos assim, né, no máximo aqui vai ter um computador por aluno, mas não é uma estrutura de uma ilha, lá é uma sala que é uma ilha de edição para o editor. Para quem faz som é a mesma coisa, né, assim, um grande teórico de som é o chefe da cátedra, que é o Jerônimo Labrada, é um teórico de som, e ele projetou a sala 5.1, né, e aí, lá na escola, ele projetou as microsalas 5.1. Então, você tem salas 5.1 de cinemão, né, de um tamanho reduzido, que ele fez tudo na escala. Né? Então, cada aluno de som, ele vai ter uma ilha 5.1, valendo, assim, né? É uma micro 5.1, mas é valendo. E aí, e por aí vai, né? A mesma coisa para fotografia, né? Enfim, que você também tem o DaVinci, né? Enfim, vai tratar cor. Mas, basicamente, cara, tipo... é muito personalizado, assim, nesse sentido, né? Então, não tem como você não aprender, né? Assim, eu acho que, dependendo, né? Tipo, foto, aí tem a casinha de foto, que a gente chama lá, que é na pradeira, assim, que é onde você experimenta, né? Usar todos os tipos de iluminação, dia, noite, ou seja, o cair do sol mesmo, né? O pôr do sol, então você aprende a iluminar interna e externa, né, e noite e dia, né, porque você está morando lá, então não tem essa de, vai gravar de tarde, vai gravar de manhã, não, você grava, tem exercício para cada horário, né, então é muito louco nesse sentido, e aí tá chamando, é muito coisa, né, também. Oi? Você está chamando de casinha de foto, mas é um estúdio. O que é? Não, é uma casinha mesmo. Na verdade, vou complementar junto com o Rodrigo aqui, né? Essa casinha que o Rodrigo está falando é uma casa realmente, é uma casa de madeira feita, no qual você tem 2 ambientes dentro dessa casa, no qual os fotógrafos, junto com uma equipe que eles contratam de cenografia, eles fazem toda uma arte para poder sempre fazer isso que o Rodrigo está falando. Dependendo da luz, dependendo do projeto, dependendo do que se quer fazer, gravar com luz externa e interna,
com luz natural ou luz projetada, para poder, dentro dessa casa, fazer, então, todo o trâmite de um fotógrafo, ou seja, câmera na mão, câmera no tripé, câmera em plongé contra plongé, com pôr do sol, nublados, com vento, com chuva, para poder, então, ter essa formação um pouco mais real, né, na prática, dentro dessa casa estruturada, dessa casa que é uma casa mesmo, sem nenhum móvel, sem nada, e vai lá e se constrói e se faz toda a gravação para o pessoal de foto, né, para poder ter essa nuance de fotografia de todos os sentidos. Imagina uma casa de 5x15 no meio do jardim, assim, né? Ela é de madeira, a casa toda. Né? Para exercício, ninguém mora lá, não tem equipamento que fica guardado lá, não. Você vai lá só para fazer exercício de foto, e ela a casinha é bem famosa, né? Porque é isso, me lembrou da ideia da casa de vidro do Eisenstein, né? Você tem uma casa de vidro que você possa filmar de qualquer ângulo, ou até aquele do Griffith, o estúdio no trem, né? Que rodava ali. Me lembrou muito. Ela é de madeira, então às vezes se você for fazer uma grua, uma coisa de cima, você tira o telhado, aí você vai mesmo e bate com o martelo e você tira, né, na madeira as toras lá, e depois você vai ter que pregar de novo. É meio que para cada exercício tem uma coisa. Então a gente teve que fazer, né, na aula de foto, teve que fazer, assim, botar um HMI simulando luz do sol, e aí não tinha espaço suficiente, então a gente tirou as madeiras de uma janela, né, para o HMI pegar todinho. Depois a gente vai lá e prega de volta. Assim, é uma casa para você montar e desmontar com luz mesmo, né? Treinar luz. E ela é bem simbólica, né? E ela é bem, né, Rodrigo? E ela é bem simbólica porque ela está no meio da pradeira. E aí, de frente a ela, uns metros, assim, você andando uns passos, você tem a árvore, que é a árvore que abençoa, né, a escola, né? Religiosamente, pela religião de Cuba, é a árvore que nos dá todas as bênçãos, e ali é onde você passa sempre para poder agradecer e pedir proteção também. Então, é um lugar de volta a rir. É um lugar muito, muito idílico, assim, então vale muito a pena. Aí ele foi lá. Eu acho que, não sei se eu respondi tudo, assim, de infraestrutura, que não dá para dizer tudo, mas, assim, resumidamente, né, você, né, ou seja, você tem muito mais assistência, né, e todos os equipamentos, querendo ou não, à mão, né, mas, claro, não vai ter todo o tempo, né, então tem umas regras, né, Dani, tipo, o exercício, acho que de 3 minutos, a galera tava filmando em Blackmagic, então você só pode filmar com Blackmagic. Se você é de dock, você filma com a Sony F2, algo assim, né? Isso mesmo. E se você... Aí, quando você está no 3º ano, é que liberam as Alexas, né? Que tem 2 na escola. Mas aí só libera para o pessoal de ficção, né? Que o pessoal de documentário, como eles geralmente fazem eles mesmos, dependendo do projeto e da distância, então eles não liberam. Eles liberam a Alexa mais para o pessoal de ficção mesmo. Ô Dani, o Patrick, e os estúdios de TV? O estúdio de TV, ele é um estúdio com um pé direito, se eu não me engano, não sei se tem 7, 8 metros, é super alto, e ele tem uma metragem grandona como um estúdio, não sei te dizer mais ou menos quantos metros são, mas é super grande. Lá, inclusive, são gravados não só os projetos de televisão, como, por exemplo, a gente gravou o nosso piloto de série todo lá, a gente fez vários cenários, a gente fez 3 cenários, fazendo câmera giratória, para a gente poder, então, gravar os 3 pontos e também utilizar as luzes internas, né, e tirando parede, pondo parede, para a gente poder fazer todo o uso e utilização do estúdio. E também foi feita uma tese de ficção em 10 minutos, lá também, no qual eles puseram areia e utilizaram toda a escuridão do estúdio em relação ao som e também à luz, para poder fazer isso. Ou seja, então o estúdio, na verdade, ele não é só utilizado para televisão, inclusive ele é mais utilizado por outros talheres de outras cátedras do que televisão mesmo, porque a gente acaba ficando na sala, porque o nosso estudo ele é mais voltado em televisão para projetos desde a concepção até a distribuição. Então, de como fomentar, de como distribuir, de como escrever, de como entender esses projetos. Então, a gente vai na prática, a gente acaba utilizando muito pouco, então ele fica disponível para várias cátedras aí. Mas ele é muito grande, né? Eu mesmo usei o estúdio para luz lá, e é isso, acho que é mais ou menos do tamanho do Criaro, é um pouco, não sei se é maior ou menor, mas é quase do mesmo tamanho ali
Eu acho que é do tamanho do Criar, Rodrigo. Acho que ele tem a mesma metragem, assim. Pelo que eu me lembro que a gente foi no Criar, eu acho que é o mesmo tamanho. Bem grande. Bom ter um estúdio grande assim, né? Eu tenho o costume de dizer que não se ensina televisão, né? Porque o estúdio grande é um dos elementos, né? Já tem que aprender na prática, que é muito o que vocês estão comentando da perspectiva pedagógica da escola. Tem vários professores que são da área, todos os professores são realizadores, né? Todos os professores têm uma obra autoral. Eu brinco que TV não se ensina, porque, por exemplo, vocês falaram um dos elementos que tem que ter para um ensino de televisão, né? Tem que ter um grande estúdio. Aí você tem que ter um grande estúdio com fuga para uma plateia. Aí você tem que ter plateia. Aí você precisa alimentar essa plateia, pagar transporte dessa plateia. Aí você tem que ter um elemento que quase nunca tem nas salas de estudo de TV, que é alguém que quer ser apresentador, querer ficar na frente da câmera. Aí você tem que ter o ao vivo, né? Que agora a internet está nos permitindo isso, de ter o ao vivo, mas até então você não tinha. Então você não tinha equipamento, você não tinha o ao vivo, você não tinha o equipamento, digo, igual, porque não é o equipamento broadcast, NX Video, com tripé hidráulico da Sony, né, de $90 mil. Então, você não tinha equipamento, equipe, apresentador. Como é que você ensina TV? TV é uma coisa muito difícil de se ensinar. Sim, é bem complexo. Inclusive, a gente, como o Rodrigo tinha dito, né, e reforço isso, por mais que a escola ela tenha, às vezes, uma falta de infraestrutura no ponto de vista disso que você está falando, inclusive, Felipe, de tanta essa tecnologia que a gente precisa, não só empregada na indústria televisiva, mas também na indústria cinematográfica, a gente acaba com criatividade e o pouco que a gente tem fazer com que a gente consiga fazer aquilo tudo girar e acontecer, né? Pensando em todos esses projetos. E a gente vê que com pouca coisa, no sentido não da palavra pouco, mas no sentido com pouco se faz muito, e é verdade. Porque quando você tiver muita grana e muito espaço, você vai saber melhor empregar o seu recurso para poder fazer aquela ideia acontecer. Não, total. Eu lembro de um exercício que vocês comentaram, Rodrigo, acho que é o de documento. Não lembro que exercício que era. Um exercício de fotografia que o HD da Alexa vinha travado. Você só tinha... Blackmagic, porque assim, pode, por favor. Não, muitos anos foi... esse exercício de 3 minutos, ele transcende todas as gerações, não? Então, por muitos e muitos anos, e agora pelo que o Dani falou, vai voltar a ser em 16 milímetros. Então, até a geração 25 foi em 16 milímetros, a 26 não, 27 não, agora pelo que o Dani falou, está voltando. Quando trocou 16 milímetros pela Blackmagic, eles setaram a Blackmagic, né, para 11 minutos, o tempo de um chassi de 16 milímetros. Né? Então, você tem como se fosse um chassi, ou seja, uma bobina de 400 pés, né, que dá 11 minutos em 16 milímetros, para você fazer o seu curta. Então, é meio que 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1 no máximo, algum plano ou sequência que você tem que fazer. Então, mesmo sendo uma câmera digital, né, ou seja, você tem que pensar muito bem nesse material bruto que você está captando, né, de 11 minutos, para fazer um filme de 3 minutos. Então, eu acho que isso essa coisa limitante, né, acaba, acho que, fazendo o aluno criar muito e também planificar muito bem, né, o que quer filmar, ou seja, né, isso, e aí vai implicar no roteiro, na produção, em tudo, né, ou seja... Desculpa te interromper, Rodrigo. E essa lógica também a gente acaba empregando no digital, assim, mais que a gente hoje utilize todo o digital nas teses e com toda a tecnologia que a gente possa, a escola oferecer, a gente tem sempre essa ideia de gravar no máximo 2, 3 takes e assim para poder realmente fazer bonito, para poder a gente ter não muito material de edição, mas para a gente poder fazer um melhor material no sentido de não só de roteirização, mas também principalmente de trabalho com os atores e não atores. Ô, Patrick, eu queria dizer que, assim, eu concordo com isso, acho muito interessante, né, chamei essa coisa, mas eu não sou dos professores que acreditam que o único cinema válido é esse super planejado, é válido muito para ficção, mas você pegar um não, filme... Não, isso é para ficção, é porque é um exercício de ficção. Claro, lógico, mas eu não vejo muito problema você pegar filme tipo o Carandiru, né, o documentário O Prisioneiro da Grade de Ferro, que tinha 92 horas de material bruto. Eu não acho, só para não ficar essa ideia de
o único cinema válido é planejado. Se você planejar, não vale. Porque entendo. Né, não tem ninguém mais desplanejado do que eu, assim. Né? Não, inclusive a gente tem essa discussão, né, quando a gente vai chegando nas fases finais, quando a gente vai chegando nas teses, a gente tem essas discussões, né, de quanto a gente planeja o nosso projeto, seja ele ficcional, documentário ou híbrido, ou mesmo animação, dependendo da situação, que tem que realmente planejar muito, mas a gente pensa no sentido, e os imprevistos? Como que a gente faz se a gente está num imprevisto de planejamento, de produção, de luz, ou mesmo se você está numa questão documentária, de documental, de como você faz isso e aquele momento que você precisa pegar. E você tem que deixar rolar a câmera, deixar rolar o point para você poder ter o giro da narrativa. Então, a gente também tem essa discussão, é uma discussão não somente das cátedras, ou mesmo do realizador, mas também de todo o fomento que a gente tem e acaba tendo nas conversas de corredor, né? Não, muito bem colocado, não só na ficção, como na animação, principalmente, é muito necessário planejar, mas eu queria só voltar a falar assim, né, nessa coisa que eu, o Rodrigo, a Iris ensinamos muito na matéria de documentário, na coisa do documentário dispositivo ali, de criar meio jogos para trazer, justamente para trazer o imprevisto, trazer o acaso, buscar o acontecimento pelo acaso, pelo imprevisto, né? Mas com certeza, animação, ficção, tem que planejar muito aí. Tem uma pergunta, Rod, só confirmar um negócio com você. A bobina, a gente estava comentando essa semana até, a bobina de filme de 400 pés de 16 milímetros dá 13 minutos, é isso mesmo? 11 minutos. 11 minutos. A gente estava comentando aí, tem projeto de 16 milímetros que estava aparecendo aí nessa nossa panelinha aí. Boa. Confere, Stephanie. Vai ter 16 ou não? E tem a pergunta da Yasmin aqui, de áudio. Na real, ela perguntou como a gente a especialização ela é por área, na verdade, né? Ou seja, tem a especialização de quem vai fazer o som, de quem vai fazer a foto, de quem vai fazer a direção e de quem vai fazer ficção, de quem vai fazer documentário. E aí, no caso, né, das teses finais, aí você tem um projeto unificado de ficção, no qual tudo que foi aprendido em som, em fotografia e edição, você acaba juntando com o diretor de ficção e acaba juntando com o diretor de documentário para poder pôr ali a sua prática dentro da sua área. Mas os 2 anos anteriores, antes da tese final, sim, ela é específica, ou seja, você vai aprender tudo sobre uma área, no caso direção, no caso som, no caso foto, e as outras. Felipe deu um spoiler do projeto dos outros aqui, né? Felipe falando do projeto da Esther. A Esther respondeu positivo, há boatos que vai ter o 16 milímetros. Eu acho que respondeu a pergunta do JP sobre os equipamentos, e eu não queria ser a pessoa chata que fala que a gente já chegou a um pouquinho mais de 1 hora de conversa. Então, pedir para a galera, quem tiver mais perguntas, fazer as perguntas aí, que daqui a pouco a gente vai encerrar. Fê, tem pergunta? Eu querendo chegar em 2 horas, estava aqui querendo judiar dos convidados. Eu acho que vai ter... a pergunta é como ir para Cuba? Conseguem fazer um trajeto aí? Boa pergunta. Eu acho que é planejamento, né? A primeira coisa. Uhum. Não tem como. Assim, antes era prestar a prova, se passar, o governo paga. Agora, eu acho que mudou o cenário, né? Então, você precisa planejar, né? Entender que o ano da escola, né, para o estudante é latino, né? Porque europeu é mais caro, mas para o estudante latino ele é 6 mil euros, tá? E isso é um dinheiro. Né? Isso no regular, né? Isso no regular. Claro. Então, por ano é 6 mil euros dividido por semestre. Então, cada semestre são 3 mil euros que você tem que pagar. Né? Então, muita gente fala, nossa, que caro, não sei o quê. Isso é muito relativo, porque, na verdade, ou seja, a escola te fornece pelo menos 3 refeições, né? E você tem quarto individual, né? Fora que a escola tem piscina, tem academia, tem campo de futebol, tem, né, coisas diversas, assim. E é isso, né? Você tem a moradia, você tem a alimentação.
Se você vai para a Europa, né, estudar numa, sei lá, Aberta de Madrid, na Pompeu Fabra, qualquer outra escola, assim, por exemplo, de língua espanhola, por exemplo, né? Estou falando em Espanha porque talvez seja Espanha e Portugal, né? Tu vai pagar os mesmos, né, 6 mil euros, só que só para estudar num período, né? Para estudar à noite, para estudar de Meio manhã. período. Meio período. E você vai ter que pagar um aluguel, você vai ter que pagar, né, sua comida, você vai ter que trabalhar. Né? Claro, vai ganhar em euros, tudo, mas entenda que você não está focado no estudo totalmente, porque você tem que trabalhar, ou então, se você for rico, né, é outra coisa. Ou se você for já com tudo pago, né, assim, ajuntar e depois só ir para gastar e estudando, né, mas eu acho que compensa muito esse sistema, né, porque você fica hiper focado nos estudos, então você vai passar manhã e tarde estudando, você, né, ou seja, tem o básico para viver está subsidiado pela escola, né, então aí eu acho que tem essa questão de planejamento mesmo, porque ainda mais agora com a alta de dólar e euro, assim, tá tudo muito mais caro, né? Então, pensar mesmo, né? Ou seja, começar a juntar. Acho que, né, o que eu dou de conselho aí para quem quer estudar lá, né? Acho que é começar a juntar uma grana, né? Porque vai agora, né? Estou aqui muito próximo, né? A Evelyn, tudo, então tá dando 50 mil por ano, né? Assim, para estudar agora. E uma coisa que antes era bem menos. O euro a R$ 4 era outra realidade. Agora a gente está no euro a 6, quase 7, né? Então, assim. Tá falando de 50 mil reais, né? Tá falando de 50 mil reais por ano, reais né? Você então, tem. uma casa, né? Você tem noção de valores para maestria e para as oficinas? A oficina é bem mais em conta, né? Mas eu acho que não compensa tanto, né, Dani? Acho que de 11 mil euros e de 13 mil euros, né? Eu acho que assim, aí só acrescentando e continuando, né, assim, entre os 3 cursos, né, para quem está entre os 22 e os 30, vale a pena juntar grana, trabalhar para poder ir para o regular, e quando não, se você depois passou dos 30, tem a vontade de fazer ICTV, os talheres e também a maestria valem a pena, só que realmente, assim, só se você tiver uma grana muito legal, vamos dizer assim, muito, tipo, puta, vou pagar isso aqui, e realmente para um curso que te vale a pena especificamente, entende? Porque aí você vai ali ter um nicho ou um aprendizado um pouco mais específico, ou seja, vou aprender sobre som de documentário, mais um documentário em 360. Então, eu vou aprender som para documentário 360, não vou aprender só som, só para documentário e que tipo de coisa, entendeu? Então, é muito mais específico, então por isso que a grana é um pouco mais cara nesse sentido. Mas vocês têm noção dos valores, por exemplo, da oficina? Tem aquelas as oficinas de 2 semanas. Quanto sai uma oficina de 2 semanas, mais ou menos? 3 mil euros, essas oficinas. Mais ou menos, né? Se eu não me engano, acho que para 2 semanas tá 2,5 a 3,5 já, Rodrigo. Né? Então é isso, vai variar, né, de 2 mil euros a 4, 5, 6, depende muito, né, porque tem cursos que sei lá, tem curso de montagem de longa que são 3 meses, aí é um curso que compensa muito, se você é editor, né, e aí você vai pagar, sei lá, 6 mil euros ou 4, algo assim, é um pouco mais caro, mas você fica na escola mais tempo, você aprende mais e você vai ajudar a montar um longa, por exemplo, tem esse tipo de curso na escola. Tem curso que, enfim, né, 15 dias é mais corrido, né, mas, enfim, né, eu acho que a maestria, né, elas estão entre 11 mil e 13 mil reais, só que é 6 meses só, então reais não, perdão, euros, só que é só 6 meses, então se você for ver, né, você está pagando numa maestria 2 anos, é o equivalente a 2 anos de um curso regular, então se você tiver passado da idade, né, de prestar a prova, é melhor. Claro, aí você junta, né, e faz uma maestria, né, mas é isso. Aí eu acho que, assim, para talheres, né, eu acho que tem que ver muito o que você, né, ou seja, é o que o Dani falou, né, pô, som para 360 é muito específico, então tem talheres lá muito específicos que valem a pena, outros que eu, sei lá, eu repensaria, assim, né, então acho que varia muito de caso para caso, né, então, sei lá. Teve, por exemplo, a oficina do Abbas Kiarostami, de cinema experimental. Sim, aí foi mais caro ainda, ou seja, nessa oficina eu fiz, assim, porque eu estava lá, né,
Mas foi caríssimo, né? Foi tipo, sei lá, 5.000 euros para uma semana, assim, foi a Naomi Klein, Kiarostami, né? Teve o Herzog também, né? Mas, ou seja, preços bem maiores. Tem oficinas que, assim, você vai uma semana, assim, eu acho que o dinheiro vale não só pelo diretor ou pela pessoa que está lá, mas pela experiência que você vai ter e pelo resultado que você vai ter como realizador. Então, eu acho, assim, a grana, nesse sentido, ela é um pouco... Eu sei que é difícil pensar nisso, que é dinheiro, né? Mexe com o bolso, mas realmente, às vezes, fala assim, vale muito a pena. E às vezes, vale a pena entrar numa dívida para você poder realmente fazer isso, porque vai valer muito para sua carreira e para sua vida. Tem que ter uns 12, 13 mil... Para fazer a oficina de 2 semanas, tem que ter uns 12, 13 mil, mais uns 5 mil de passagem, né? Por aí. A 3 e pouco a passagem atualmente. 3 e 4 mil reais. Eu me perdi um pouco, mas a gente tem um pouco o hábito aqui no Brasil de contar mensal, né? Isso dá tanto por mês. E eu tinha feito uma conta aqui, mas eu já me perdi. Que não dá tão caro se você for pensar em hospedagem, alimentação. Não sai caro. Não. E eu vou aproveitar. E pela experiência que você tem também, né? Não sai caro nesse sentido para nada. Não digo nem o valor do curso, porque pela experiência vale muito mais a pena. Eu digo, se você for investir esse dinheiro numa New York Film Academy, por exemplo, você vai pagar a escola, você vai pagar a sua alimentação, você vai pagar a moradia. É o que o Rô falou da Europa. Só uma curiosidade, a Yasmin perguntou se, quando você faz os projetos, ele é bancado pelos alunos também, quando você vai fazer uma produção, os alunos que bancam ou a escola banca? No caso, é a escola que banca. No caso, por exemplo, vou falar especificamente da minha tese, né? Ou seja, se não fosse época de pandemia, coronavírus, a gente teria para televisão, cada aluno teria 1.500 euros equivalentes na moeda local para poder fazer o projeto, porque no nosso caso, o nosso projeto, ele seria um projeto de transmídia, então a gente não precisaria necessariamente fazer todo o projeto, já que ele é um projeto a longo prazo. Então, no nosso caso, seria 1.500 por aluno. Então, somos 4 alunos, seriam 6 mil só para a cátedra de televisão, fora as outras cátedras. Quanto que é o orçamento de ficção mesmo? Eu esqueci. Eu acho que ficção deve estar um pouco mais caro. Eu acho que eu não sei te dizer agora quanto é, mas tá um pouquinho mais caro porque você tem que contratar pessoal externo, que como a escola não oferece arte, então a gente tem que contratar o pessoal de arte. Tem essa questão aí que a maioria, né, e varia de cátedra para cátedra, mas geralmente a escola, né, enfim, tem a grana para fazer os exercícios que que você tem que fazer obrigatoriamente. Mas tem algumas outras coisas que você pode colocar do bolso, mas se você quiser fazer mais longe, né, Dani? Você quer fazer o documentário da escola, vai ser, sei lá, o dinheiro base, mais equipamentos, mas você quer atravessar, você quer ir para Santiago de Cuba, Baracoa, do outro lado, daí você também tem que custear um pouco, mas isso é se você quer, né, por exemplo, a tese de documental que viaja para muito longe, aí você banca um pouco, tem um pouco disso também, a escola não... O mínimo garantido a escola dá, né, ou seja, ela dá hospedagem, ela dá a comida, ela dá a infraestrutura, equipamento, som e câmera, né, e assim, o que saiu um pouco do orçamento já programado, pré-programado pelos produtores, aí acaba fazendo a famosa vaquinha, no qual a gente vai disponibilizar aí festas, serviços, para poder, então, fomentar esse equivalente ou esse excedente do orçamento. Né? Tipo, não, tem uma coisa muito da ficção, né, que sei lá, vamos supor que você tem um orçamento de 3.000 euros. Esse dinheiro sai, aí tem a pergunta da Yasmin, né, da produção executiva, né, assim, produção executiva e produção, isso está muito contemplado na cátedra de produção. Se você presta produção, você tem produtores, você tem muito de produção executiva, né, Dani? Acho que até é quase uma cátedra de produção executiva, na real, né? Acho que cumpre ali a produção para todos os exercícios da escola, mas eu acho que enquanto a galera de produção não está fazendo exercício da escola, eles estão fazendo produção executiva e distribuição. Basicamente é isso. E eles também, a cátedra de produção é a cátedra que produz praticamente todos os eventos e toda o cronograma da escola,
né? Inclusive, não uma disputa, mas a gente acaba aprendendo muito nós de televisão com eles, porque a gente tem uma outra grade que não fomenta tanto produção executiva, então a gente acaba pegando muitas conversas de corredor para a gente poder ter um pouco mais dessa produção mais macro, né? E tem uma coisa, né, na produção que é isso, o orçamento de 3.000 lá, euros para o exercício, ou 1.500, vai na mão do produtor. Você está fazendo direção de ficção, você dirige, você cria. E o produtor, né, que está estudando produção, ele recebe esse dinheiro e ele vai gerir para o teu filme. Né? Então, eu acho que isso é na prática, assim, né? Você está fazendo produção, você gere realmente o dinheiro da escola para o filme desse seu grupo, dessa sua turma. Você tem que prestar todo o serviço depois, notas, contratos, tudo. É o aluno, estudante, produtor, quem faz essa prestação de contas. Exatamente, essa responsabilidade é muito grande. Mas é isso, né? A cátedra de produção, por exemplo, tem professor que vai lá, né? Aquela, sei lá, que fez Alien, né? Que você tem, são professores muito fortes, eu acho que é uma das cátedras que tem professores muito fortes. E teve uma que eu acompanhei que foi a galera foi fazer scouting, né? Era uma professora só para dar aula de scouting, né? Então, pegou 5 alunos de produção, né? O ônibus da escola, né? O carro da escola leva os alunos para a Havana e a galera fez visita como se fosse rodar. Tinha um roteiro, né? Um roteiro para rodar em Havana. A galera fez todo o levantamento, ligação, não sei o que, para conseguir locação de tudo como se fosse rodar. E é isso, não grava, não roda, não filma. É só um exercício de scouting, de você conseguir negociar, de você conseguir produzir, né, o filme que nem vai acontecer. Então, isso é verdade. Por exemplo, agora no último filme que o Assayas fez em Cuba, o pessoal da Cátedra de Produção esteve no set, onde o Wagner Moura estava, inclusive, para poder ver como seria essa pré-produção, essa produção, enquanto se gravava isso em loco. Tem essas intersecções, assim. Então, acho que é isso. Acho que respondeu, né? Que a Yasmin perguntou aí. Eu acho legal falar que Tech Scout aí o Rodrigo falou algumas vezes, é a visita técnica das equipes, né? Eu já tive muita briga disso sendo produtor, que o diretor ali nesse audiovisual cinemão mais hierárquico, né? Eles falarem, aqui é visita técnica, só fala diretor, arte, diretor de fotografia, produtor não tem que falar, né? Isso é um absurdo. Falar, então vocês brincam aí o que vocês quiserem, depois o produtor fala quanto vocês têm de dinheiro. Eu já tive essa briga com figurinhas aí do cinema brasileiro, que não merece nome. Vou falar de outros recursos aqui, mas tem gente que vem de bicicleta para se manter na escola, vem de cerveja nos quartos, né? Ou isso aí é censurado? Não, isso é verdade. A gente vende de tudo. Na minha época, a gente vendia lanche, vendia bebida. Nas festas de sexta-feira, a gente fazia comidas, lanches e bebidas para a gente poder conseguir grana, não só para o nosso próprio sustento, mas também grana para os projetos que a gente queria fazer e tinha vontade de fazer. Isso é muito real, ou seja, a gente acaba tendo uma constante vaquinha, uma colaboração da equipe e de toda a comunidade para poder se manter, e todo mundo ali se ajuda mutuamente. A geração que eu peguei foi a 25 a 26, né, e aí a galera fazia a mesma coisa, né, principalmente os brasileiros, fazia os coquetéis, os drinks, sexta-feira, assim, é uma escola muito louca, porque tem festa toda sexta-feira, tem uma hora que enche o saco, mas querendo ou não, né, você vai ali, monta uma banquinha de drink, não sei o que, você faz um troquinho, que é o que o Dani falou, né, te ajuda aí numa cesta boa, onde tem muitos taieiristas novos, que a gente aproveita quando vai muito taierista, a gente consegue aí uma graninha de 100, 150 CUCs, que vale a pena, porque a pessoa fica na loucura, bebe, come, e aí dá para conseguir uma grana boa. Tem a história que o Eric Rocha foi expulso da escola, né, numa dessas festinhas. Não, isso ninguém sabe o motivo que ele foi expulso, na verdade. A grande polêmica da escola é essa, ninguém saber o que
Tem muitas polêmicas, né, Rô, de bastidor que a gente acaba sabendo entre nós, mas a gente acaba, né, ficando ali na comunidade. Vai ter minuto fofoca aqui, né? Quem fica na comunidade? Eu queria trazer uma informação assim, mas vocês podem continuar. Que apareceu acho, na nossa conversa essa coisa de valores e de várias escolas de audiovisual. Então, aqui eu postei um link aqui, já faz um tempinho, vou compartilhar o link aí. Agora está em cima do rosto do Dani, é o Dani, gente, que está ali por baixo do logo da passagem. E aí, ó, aqui tem a American Film Institute, então, com custo, esse post de dezembro do ano passado, então, não sei o quão ainda está, mas primeiro ano, $30 mil, Universidade do Sul da Califórnia. Será que essa é a UF? Aqui. Graduação, também $42 mil, com alojamento e alimentação. A escola que o Rô comentou na China aqui, né? Bem mais em conta, parece. Bem em conta, só que é em chinês, né? Então tu tem que ir um ano. Mandarim, né? Tem que fazer um preparatório de mandarim, né? Lá e tal. Mas eles aceitam, eles têm cursos justamente de chinês para quem é de fora, para você estudar e depois entrar. Países comunistas, né, gente? Outra coisa, vamos valorizar aí, né? É igual vamos valorizar. É a mesma coisa. Eles têm um programa de ensino de russo, né? E aí depois você entra para a universidade. Qual escola? Escreve aqui no chat. Escreve no chat aí como é que se tiver algoritmo. Vigia que é a escola do Eisenstein, né? Dos caras. Então tem aqui o que o Dani comentou, ó, New York. Não, esse aqui é a New York University, não é a. Não, é a de artes. Ela contempla outras coisas também. A Tisch é mais genérica. Mas são fortes, né? Genérico assim. Aí tem a UCLA. Né? Não, mas é tudo nessa faixa, né? Entre 30 e 60 mil dólares ao ano, ou seja, é meio estratosférico, né? Assim. CalArt, o pessoal da Pixar, né? Muito veio da CalArt. De Cuba interessante também, né? É isso, assim, você tem em 3 anos contato com 300 professores, né? Porque você está tendo uma aula ali de 15 dias, sei lá, de foto com um professor, enquanto que o galera de edição está tendo com outro editor, né? Um professor editor, e aí, ou seja, você acaba conversando, né? Porque você tem seus amigos de edição, então você acaba tendo esse contato, mesmo que ele não seja o seu professor, né, ali, mas, sei lá, depois ele apresenta um filme, né, vocês conseguem trocar, né, também. Uma coisa que eu vou acrescentar aqui com o Rodrigo, né, Felipe, é que, assim, e aquilo que a Esté e o Rosa falaram na live deles, que, assim, a gente tem que, eu acho que fazer esse TV é fazer um cinema latino-americano, ou seja, é fomentar ideias latino-americanas. A gente, enquanto brasileiros, somos latino-americanos também. E a gente procurar outras universidades, sejam elas europeias ou mesmo dos Estados Unidos, é meio que fomentar essa ideia eurocêntrica, no qual a gente, cada vez mais, acho que a gente tem que meio que cortar, ou seja, quebrar. E lá, inclusive, na escola, é uma pauta muito presente hoje em dia, no qual a gente quer cada vez mais histórias e cada vez mais referências e referentes de cinemas outros de Latinoamérica e também de África, que é uma coisa, inclusive, que a escola em si, ela vem se reformulando e vem se reutilizando e se reciclando nesse sentido, porque acaba copiando, de uma certa forma, essa hegemonia, no qual a gente tem que tentar, desde dentro da estrutura, desde a gente, quebrar isso também. Eu acho que aí o Rodrigo pode também, né, complementar esse sentido, e é uma coisa que vem muito forte desde as gerações passadas, que foi muito forte nos anos 80, 90, na escola, acabou quebrando um pouco, e agora vem voltando com muito mais força. Não, é isso, né, assim, é o que o Fê falou, né, etimologicamente, né, essa América, né, em homenagem ao Américo Vespúcio, né, e o nome tupi seria Abya Yala, né, que é, ou seja, a América seria chamada de Abya Yala.
E é isso, né? Eu acho que tem muitos realizadores em vários países, né? Aqui, principalmente sudacos, que são sul-americanos, né? Sud-americanos, que a gente é chamado de sudaco. Que a gente desconhece, né? Então, Argentina, Chile, né? Paraguai, Uruguai, Colômbia, né? Venezuela, enfim, tem um cinema muito interessante, muito rico, né? E premiado também, assim, e a gente acaba desconhecendo, né? Então, acho que a escola acaba sendo um hub muito interessante, né? Porque ela te põe em contato, né? Que eu acho que é uma proposta até que a Unila, né? Ela tenta, né? Fazer, mas aí acaba que está um pouquinho mais, enfim, né? Mais acadêmico, né? Ou seja, enfim, está na tríplice fronteira aqui, mas é também uma outra tentativa, né? De fazer o mesmo, ou seja, de te colocar em contato com realizadores de outros países, né? E aí, como a escola de Cuba é bem mais, né, velha, tem 30 anos, então, e esse sistema que é rotativo entre educadores e alunos, assim, nesse sentido que é mais rápido, né, a coisa, você acaba, ou seja, né, conhecendo mesmo esses outros cinemas, né, e que não são, né, ou seja, essa linguagem, né, toda que vem de cima, né, do hemisfério norte, assim, então, outras formas de produção, outras formas de epistemologia mesmo, né, enfim, e eu acho que é um grande, ou seja, eu mesmo tive contato com muita coisa que jamais, né, eu teria na faculdade, tive, né, no ensino aqui de audiovisual, mesmo estudando, né, enfim, fazendo pós e tudo aqui, né, que eu não vi, ou seja, que só vi por conta da escola, né, esse contato com o cinema cubano, colombiano, chileno, né, e você fala, nossa, né, tipo, é impactante, é bonito demais de fazer, né, que não vai para essas pirotecnias todas, né, do cinema hollywoodiano e tudo, e que são filmes sensacionais, né? Que você começa a repensar mesmo o seu lugar no mundo como realizador. Eu acho que aí é o grande mote, né? Porque eu acho que se eu fui para Cuba com alguma dúvida, né, do que eu queria fazer sobre cinema, né, ou se eu queria seguir fazendo cinema na vida, eu acho que em Cuba isso, né, se resolveu. Assim, tipo, eu me defini completamente. Não, é isso mesmo que eu quero, assim. Então também tem essa questão, né? Eu acho que é muito forte, é uma vivência muito forte. Então até colocou de lado um pouco das poesias aí que a gente quer voltar a ler. O Rodrigo tem as poesias dele. Gente, eu acho que esse assunto rendeu muito. A Stephanie tá ali, ó. E eu acho que a gente podia, Dani, organizar outras falas, que nem o Rodrigo colocou aí, fazer a mesma coisa que fez de Cuba, fazer da Unila, né? E depois fazer da UFBA também, né? Na Universidade do Recôncavo Baiano, que está rendendo coisas. O FRB, né? Não é o. Eu sempre confundo, o FRB. O FRB, né? Que está rendendo coisas maravilhosas, tipo inclusive isso, né, Felipe? Inclusive isso, ou seja, a gente vai para lá, eu, por exemplo, fui para lá conhecendo muito pouco do cinema nacional, voltei conhecendo muito mais cinema latino-americano e com muita sede, vontade, e conhecendo muito mais cinema nacional e dos vários cinemas que acontecem no sul, sudeste, nordeste, norte, centro-oeste, e de quanto plural e rico é esses cinemas que a gente faz no Brasil e para o Brasil e para os brasileiros, que a gente tem que pensar porque a gente é vários Brasis, né? A gente é um Brasil que fala várias línguas e são várias pluralidades, como a própria Steph falou aqui, né? Então a gente tem que entender esses Brasis e essas histórias, essas narrativas e falar sobre isso. Isso que o Rodrigo falou, eu acho que fomenta cada vez mais em nós que vamos e saímos de lá, que reafirma o nosso poder no sentido de transformar por meio e através da linguagem cinematográfica audiovisual, seja ela no cinema, seja na televisão, ou nas linguagens que o audiovisual oferece e fornece. A Stephanie está aí, eu chamo ela de Steph, então pode criar um ruído. Steph, já vai organizando aí, professores, colegas, você, o Gil, aqui na nossa patotinha, para a gente fazer da Unila, né? E depois vamos fazer também da UFBA. Eu tenho alguns. Quando surgiu a UFBA lá, eu vou compartilhar a tela aqui. Desculpa, obrigado, Rô.
quando criou a UFRB, vários dos meus professores foram para lá. Então tem aí a Renata Gomes, né, que a gente chama de Renata Games, e tem nossa, me deu um branco. Professor de performance, o Lúcio Agra, né, com um comentário legal, pode ver ele aí no Perfoda-se, muito bacana. E o FRB, vou colocar aqui, compartilhar o canal e vamos organizar outras falas de cinema e educação, vamos fazer o da ITEC, né? Aí eu acho que cria uma série aí, né? Nessa temática que é esse audiovisual engajado, que a gente defende, que não é produto, não, ninguém faz produto aqui, não, o que a gente faz meio expressões, ideias, filosofia, e vivo 90 anos do Godard, né? É isso mesmo? Né? Velhinha, sem vergonha, ainda fazendo filme. E que é um europeu, né, um eurocêntrico, mas que pensa muito fora do eurocentrismo também, eu acho. Aí, ó, comprometimento online, aqui é isso que eu gosto. Tem uma galera para falar com a Esther da Unila, que está aqui em São Paulo. Então, vamos fazer isso aí, vamos fazer aquelas lives com 15 pessoas para eu ficar cortando, que eu adoro esse programinha aqui, ó, o Yankee Art. Dá para ver que você adora. Ele ele funciona aqui como um Twitter de e ele se corta. Esse Felipe, gente. Seu microfone mutou, Fê. Você, quer dizer, não tá no mute. Eu tô algum atalho aí, cara. Eu tava falando que as pessoas... Switchou tudo. Pessoal, considerações final, o Rodrigo tem meia hora de recados para dar aqui, agendas, horários do Super Off Online e tudo mais. É verdade. Nem eu, olha lá, esqueci, nem eu que faço parte consigo saber que hora vai ter o quê. Eu sei que a gente mudou um horário aí, porque semana que vem não, na outra, vai ter a Stephanie falando com El Amorim sobre cinema, educação e africanidade, né? Aí eu acho que ele vai ser no YouTube agora, Dani, vamos concentrar tudo no YouTube agora, não sei se o YouTube, me parece que ainda o Instagram tem mais engajamento, mas eu acho YouTube... que a Steph pode decidir um pouco melhor também, mas seria legal o Instagram, se fosse no Instagram, mas pode ser no YouTube também, se for participar mais pessoas, vamos ver ainda. Eu acho que o Instagram é o canal. De qualquer forma, a gente está recortando o Instagram, jogando para o YouTube, várias lives, hipermídia, tem uma cross-mídia na comunicação da passagem. E aí o Rodrigo adiou uma estreia do Super 8 aí do festival, que está rolando concomitantemente, Super Off 16, ele vai explicar mais para vocês. Então, fica você para encerrar. Patrick, muito obrigado, bem-vindo. Bem-vindo, você é sempre da casa. Gente, obrigado vocês, obrigado Felipe, obrigado Dan, obrigado Rodrigo, valeu. Não, considerações finais, não quer deixar mais um recadinho, últimas palavras? Vamos para Cuba, vamos aí a última semana para a Evelyn, por favor, na campanha dela, e firme e forte, fazemos audiovisuais novos, melhores e mais plurais. Isso aí, domingo tem bolos. Amanhã. E aí, o Dan quer fazer suas considerações finais, eu vou nos tirando aqui. Eu queria agradecer a galera que participou, agradecer o Rô, agradecer o Dani Patrick, a galera que comentou aqui também, eu nunca sei para que lado que eu tenho que apontar aqui. Agradecer a galera que comentou, os nossos amigos que estão sempre assistindo a gente, e é isso, chamar para a live de domingo que vem, chamar para votar amanhã, e é isso. É isso. Obrigado. Aí. Botar 50 neles. Rô, e também vou fazer campanha aqui, ó, 13.300, a Carmen, tá? Aí do movimento de ocupação. Eu queria primeiro fazer uma pergunta só, que era aonde encontrar o programa dos festivais, para eu colocar aqui na tela.
e aí a gente encerra com você falando toda a programação aí dos festivais. Na real, a gente está fechando ainda, né, a programação, assim, ela tá... A gente já divulgou a do 1666, então o que vai acontecer? Esse ano vai ser híbrido, né, é um ano muito difícil, com muita tristeza, né, no coração, que a gente vai ter que fazer o festival online mesmo, mas aí no Rio de Janeiro a gente conseguiu, né, fazer presencial, porque vai ser no MAN, então na Cinemateca do MAN do Rio de Janeiro vai ser ao ar livre, né, então é super aberto, né, do lado do Aterro do Flamengo e tal. Então o festival começa na sexta-feira, né, Super Off 1666, vai ter uma fala, eu vou fazer uma fala sobre, né, justamente, né, enfim, o papel mesmo, né, de o que o festival, né, os festivais Super 8 e 16 estão fomentando, principalmente para realizadores negros, né, ou seja, algo que não tinha em Super 8 praticamente há uns anos atrás e que não tem ainda em 16mm, então é uma coisa que a gente está buscando fomentar. Então vai ser uma fala, né, tá até vai ter o Jades Macalé, a gente vai tá bem aí no MAN do Rio, né, vou participar aí também. Vai ter essa fala de abertura, né, sobre esse papel da negritude mesmo nas artes, lá, de modo geral, né, e aí eu devo falar sobre esse cinema analógico mais inclusivo, que é o que a gente tem trabalhado. Aí em seguida tem sessão em 16mm, lá na sexta-feira. No sábado, a gente, como está no Rio, a gente vai fazer uma retrospectiva do Super Off Carioca, então todos os filmes que passaram do Rio de Janeiro no Super Off vão ser exibidos, né, para todos os cariocas, que eles nunca viram uma sessão lá, nunca teve. Ano passado teve oficina lá, inclusive, né, e eles não viram filme em película. Alguns vieram para cá, para São Paulo, para ver, mas nem todo mundo viu. Então vai ser esse momento. E aí, no domingo, a gente vai ter uma live, logo depois da live do El com a Esther, a gente vai fazer uma live dos dois festivais, né, o Super Off e o 1666. Então eu, Felipe, Nayana, Ivan, Abel e o Vini, falando sobre como vai ser o formato do festival esse ano, que ele está todo intercalado, os dois festivais, né? Então, no domingo a gente faz essa fala, e aí a gente vai lançar a programação online, né, dos dois festivais ao mesmo tempo, e aí ao longo da semana vai ter vários debates, tem debate todos os dias da semana, né, e aí vai ter debate só em espanhol, debate em inglês, debate em português, dos 3 festivais, e alguns debates mais temáticos mesmo, né, pelo recorte de algumas mostras, e provavelmente, né, a mostra, querendo ou não, Tomada Única, vai ser também online, só que a gente não vai disponibilizar de uma vez, a gente vai fazer no esquema de lançamento por hora, então provavelmente a mostra do Tomada Única, né, vai ser dividida em 2 dias, na sexta e no sábado, né, os inéditos, que a galera tá aí morrendo do coração já para ver, provavelmente às 7 da noite, seguido de bate-papo, né, às 8. Então vai tipo 7 da noite estreia, a gente vai publicar no site, e aí a galera vai assistir, a gente depois vai bater um papo, né, sexta e sábado, assim. E no domingo, depois da eleição, né, do segundo turno, que é dia 29, né, tomara aí que deu bolos, a gente vai estar com a premiação do Super Off, né, enfim, em breve, muito em breve sai essa programação do Super Off, do 666 já tá lá, já está no site, tá? Então tudo vai ser via site do Mundo em Foco, mundoemfoco.org. Então a gente vai, já sobe a programação do Super Off e a do 66 está lá já, o 666, certo? E é isso, nos vemos. Obrigado, valeu por topar aqui, demais, parabéns, obrigado também, Patrick, de novo, mas, gente, vocês não sabem o esforço que é a quantidade de horas não dormida pelo Rodrigo aí para conseguir fazer tudo o que ele faz, porque não é fácil, eu não consigo nem acompanhar os posts, imagina toda a estruturação do que ele faz por trás do post, festival, contato aqui no Rio, contato lá em São Paulo, contato lá em Cuba, organizar todos os horários, todos os filmes, enviar cartucho, enviar câmera, trazer, não é fácil, muitas vezes as pessoas ficam aí melindrosas, e melindrosa nesse adjetivo negativado que eu tô, porque, não recebi a câmera, não recebi o filme, não sei o quê. Pessoal, é uma resistência, resistência do termo mais Foucaultiano que pode ter, porque não é fácil, eu tô falando, eu não consigo acompanhar, madrugadas aí revelando filme em Festival de Curitiba, e tendo que estar tudo em ordem, e tendo que ter criatividade,
E sempre com novas ideias aí, surgindo um novo festival logo aí, uma mostra constante e permanente de filme ensaio, filme carta, o postal que está em desenvolvimento. Então, assim, resistir com o que a gente já criou, pensando que vai criar de novo e perdendo saúde, dinheiro e sanidade, né, Rô? Então, parabéns aí, eu sou seu fã, não é pouco não, viu? Valeu, eu que agradeço todo mundo aí também. E até já, né? Os festivais vão cantar aí. Muito em breve a gente, né, espera vocês todos aí nessas lives do festival. Acho que vai ser muito rico. É ruim estar distante de todo mundo, mas eu acho que ser online também possibilita, pela primeira vez, a gente ter todos os realizadores, ou pelo menos a maioria dos realizadores falando. Acho que é a primeira vez que isso vai acontecer. A gente está tentando articular de ter todos os realizadores falando. Estamos tentando criar uma grade que tenha debates com todos, uma coisa que nunca existiu. Então, tomara que, né, pelo menos isso compense não estar do lado do projetor e ouvir aquele barulhinho e tal. Então aprendemos muito. Grande abraço. E ano que vem a gente promete karaokê online também. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.